Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer o replante desses dois antúrios, tá certo? E vou aproveitar para dar algumas dicas de cuidado para essa planta maravilhosa, né? O antúrio é uma planta linda que nunca sai da moda, né? Ela floresce bastante, mas para isso ela precisa de alguns cuidados especiais. Confesso a vocês que essas minhas aqui estão pedindo ajuda há bastante tempo, né? Elas não estão bem cuidadas, eu percebo que elas estão, na verdade, necessitando de alguns cuidados especiais para que possam florescer bastante. Para você ter ideia, essa minha aqui está apenas com uma flor, mas percebo que está nascendo algumas mudinhas aqui, certo? Essa aqui já está com algumas partes queimadas aqui das folhas, né? Então, elas realmente estão precisando de um cuidado especial. E eu vou estar nesse vídeo fazendo exatamente isso. Trocando de vaso, trocando substrato para que ela possa florescer bastante. Porque o antúrio, ele floresce o ano inteiro, né? E a verdade é que o antúrio, ele nunca sai da moda. É uma planta belíssima que você pode cultivar aí dentro da sua casa. É uma planta de sombra, certo? Gosta de bastante luminosidade. Então, um local que se coloca muito é também nos banheiros, né? Desde que tenha a incidência do sol, da luz natural, né? Da luz natural, da luminosidade natural, tá? Ela não suporta o sol, a não ser aquele solzinho da manhã muito rapidamente, tá? Ou no finalzinho da tarde, mas o ideal é que ela fique permanentemente na sombra, somente com a incidência da luz. Ela gosta de bastante luminosidade, tá certo? Então, é uma planta muito bonita, tá? Uma flor belíssima, apesar de que tem vários outros tipos, né? Tem a mini, uma pequena, tem a micro, uma menor ainda, tem a gigante, né? Então, os antúrios tem vários tipos, né? Tem de outras cores, tem listrado, tem lilás, é uma planta belíssima, né? E que se tiver o devido cuidado, floresce o ano inteiro e deixa aí a sua casa muito bonita, né? Sua casa, seu apartamento muito bonito, porque é uma planta linda. Você pode inclusive estar fazendo arranjos com essa flor. É muito bonito. Que na verdade, essa parte aqui vermelha não é a flor, certo? Essa parte aqui vermelha, ela se chama bráctea, né? A flor é exatamente essa partezinha aqui, né? Esse pêndulozinho aqui que parece um palito, né? A flor está aqui. E essa parte aqui, a natureza tão perfeita que fez para que os polinizadores pudessem enxergar aqui a flor, tá certo? Então, essa parte aqui é como se for, é a folha modificada, tá? Então, chama-se bráctea, isso aqui, tá? Então, ela fica muito bonita se bem cuidada, porque ela floresce bastante, né? E outra coisa interessante sobre os antúrios é que eles também se propagam muito, né? Propagam bastante. É muito fácil você fazer mudas, né? E as mudas do antúrio é pela raiz, né? Então esses meus antúrios aqui, eu vou estar fazendo essa troca de vaso, troca de substrato, vou estar mostrando a vocês como fazer isso. Uma coisa também bem importante é que os antúrios também precisam ter as suas folhas retiradas, essa poeira aqui. Como no outro vídeo eu já mostrei para vocês como retirar essa poeira, né? Com um pouquinho de café fraquinho mesmo, né? O café tem nitrogênio, ele serve bastante aqui para o crescimento das folhas, né? E então você faz aquela misturinha, um pouquinho de café, né? Uma sobra de café, coloca mais água e vai passando aqui nas flores, nas folhas e nessa parte aqui também, para que ela fique sempre assim, brilhando e bem bonita, tá? E nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer o replante, como fazer as mudas, tá certo? E agora lembrando também que ela é uma planta tóxica. O antúrio é uma planta tóxica. Então, tanto para humanos como para pets. Aí você deve também mantê-la afastada, tá certo? Assim, num local onde nem pets nem crianças tenham acesso, tá bom?
Então, eu vou mostrar para vocês como estão essas. Veja. Então, quando é que você percebe que o seu antúrio está precisando de manutenção? Quando ela está assim, ó, caindo, quando as raízes estão assim, ó, aparecendo, as raízes estão aéreas aqui, ó, aparecendo, certo? Ela tá pendendo aqui para um lado, você perceber várias mudas, então já tá na hora de você fazer aí um replante e estar, de fato, cuidando para que ela possa florescer mais, porque como vocês percebem aqui, nessa só tem uma flor, tá? Então, visivelmente ela tá precisando de ser adubada, assim como essa aqui, que até eu manejando aqui eu acabei quebrando ela. Ela já estava aqui bem grande, esse aqui, ó, e caindo, tá? Então eu vou estar mudando, eu vou aproveitar e vou colocar as duas em um vaso só. Vou tirar essa, uma parte dessa e vou estar colocando em um único vaso, tá? Lembrando que o antúrio não gosta de ficar sendo trocado de lugar. Então você escolhe um lugarzinho para ele. Se você vê que ele está se adaptando, não mude, deixe ele lá naquele local. Se você vê que ele está se dando bem naquele local, deixe lá, porque se você ficar retirando de lugar, aí ele não floresce como deveria, tá bom? Então uma das coisas que você deve fazer para que ele esteja florescendo é mantê-lo no local ideal, tá? Não ficar mudando ele de lugar, tá bom? E o antúrio é uma planta de sombra, gosta de muita luminosidade, tá certo? Muita luminosidade mesmo, tá certo? E também para que ele floresça o ano inteiro é necessário que você adube pelo menos umas 4 vezes ao ano, tá? Tipo de 3 em 3 meses você esteja fazendo uma adubação para que ele possa ficar bem saudável, tá certo? E lembrando, sempre que você for aplicar um adubo, ou um adubo caseiro, ou até mesmo um adubo aí que você compra esse tipo granulado, você nunca deve colocar ele diretamente nas raízes, porque acaba queimando. Aí você sempre, só lembrando que sempre que você for fazer adubação, seja no antúrio ou outra planta, você coloca assim nas bordas, tá? Que à medida que você vai regando, aí os nutrientes daquele adubo vai penetrando na terra, tá certo? Então, só lembrando esse detalhe, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como a gente vai fazer, tá bom? Lembrando também que o adubo, o adubo não, o substrato do antúrio, ele precisa de uma composição que a água drene bastante, tá certo? Você pode estar usando aí a casca de pinos, o carvão, a farinha de osso ou a casca de ovo, tá? E uma coisa que o antúrio não gosta, não suporta mesmo, é aquela terra com esterco de animal. Então não coloque no seu antúrio, tá certo? Porque tem bastante nitrogênio, então não é bom para o seu antúrio. Então evite a terra com esterco de animal, tá certo? Então o antúrio precisa de uma terra com bastante material orgânico, tá? Então use o carvão, casca de pinos, até a fibra de coco para fazer a composição aí do seu substrato, tá certo? Então eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo como a gente vai fazer esse transplante. Está tirando ela, tá certo? Vou dividir, a divisão é por touceiras, certo? Ou rizomas, né? Então, método por touceiras, eu vou estar dividindo, vou colocar os dois nesse vaso, vou colocar esse com uma parte desse e vou fazer algumas outras mudas, tá bom? Aí eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo, desde a limpeza das raízes até a aplicação do substrato, as camadinhas para vocês estarem vendo como fazer, tá bom? Para que seu antúrio floresça o ano inteiro, tá certo?
Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o vaso que eu vou colocar. Esse é um vaso maior, né? Até para não ser necessário eu trocar logo, né? Dá um tempo aí. Eles vão ficar aqui nesse vaso. Eu coloquei um isopor. Eu gosto de fazer essa camada de drenagem com isopor porque é mais leve. É mais leve, né? Então o vaso não fica tão pesado, tá? Então eu botei aqui a primeira camada. Aqui eu usei isopor, certo? Eu vou primeiro fazer a composição aqui do substrato, tá? E depois eu vou estar tirando aqui e lavando as raízes. Eu primeiro vou mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer. Primeira camada de isopor. Vou estar colocando um TNT, né? Água drenada. A terra não escorrer aqui, pra que esse vaso tenha um furo, certo? Coloquei o TNT. Pronto, pessoal, dos dois antúrios que eu tinha, eu coloquei aqui nesse vaso, né? Tirei duas partes, coloquei nesse vaso, um de cada, tá? Uma raiz de cada. E fiz mais 8 mudas. 8 mudas com as raízes, tá? Algumas ficaram assim sem folha, sem folhas, mas com raízes. Então, elas vão nascer direitinho. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.